Novos avanços da agricultura do sol. Esse é o tema da próxima palestra, a ser ministrada pelo Dr. José Roberto de Menezes, da Agropecuária Terra Alta Limitada. Dr. Menezes é engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em fitopatologia. Foi pesquisador do IAPAR e professor da Universidade Estadual de Londrina. É consultor em manejo de agrossistemas tropicais e irrigados, diretor técnico da Agropecuária Terra Alta. Seja bem-vindo, doutor Menezes. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui presente. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e parabenizar o Marcelo e a comissão organizadora desse evento. Quando se começou a falar em Fórum de Feijão, era uma coisa pequena. Hoje, o Fórum de Feijão, do ponto de vista econômico, é, sem dúvida nenhuma, um dos eventos mais importantes para o desenvolvimento da cultura do feijão no Brasil. Todos os agricultores, produtores de feijão, conhecem o Marcelo. E, nesse momento, eu gostaria de parabenizar a persistência e a eficácia com que ele vem coordenando e administrando o desenvolvimento do feijão no Brasil. Agricultura do sol. Nós cunhamos esse nome, agricultura do sol, por várias razões. Ela tem a cara do Brasil, tem a cara da eficiência produtiva da agricultura brasileira. Com uma série de vantagens e com enormes desafios que quebram a rotina e diferencia, com uma série de vantagens, a agricultura tropical da agricultura de clima temperado. E o conceito básico é, na agricultura temperada, nas regiões temperadas, nós precisamos de energia para esquentar o frio da noite. Nas regiões tropicais, nós precisamos de energia para refrigerar o calor do dia. Portanto, a energia solar, a energia do vento, está totalmente adaptada, é uma necessidade e é a grande vantagem da agricultura tropical. Eu vou voltar em 2016 e nós podemos observar com saudade, mas também com grande preocupação, feijão de R$500. Nesse momento nós somos importadores de feijão. 2017 passou e chegamos em 2018. Vale do Araguaia, feijão 10,10, R$100 a saca. Qual a diferença disso? E por que eu fico mais animado com feijão de R$100 do que com feijão de 500? Com feijão de R$500 é festa, arrogância, enfeite de lavouras. E o que vem atrás disso? Dificuldades, proibições, impostos. O que o feijão de R$500 causou de prejuízo para a agricultura irrigada brasileira, onde o Ministério Público, onde os microfones de maldade, do ambientalismo, veio em cima, querendo tirar parte dessa oportunidade curta que alguns agricultores e produtores de feijão tiveram. Com o feijão de R$100, aí nós viramos agrônomos, aí nós viramos agricultores. Por quê? A agricultura é a arte de produzir alimentos para pobre, porque o mundo é pobre.
Com feijão de R$100, nós temos que desenvolver tecnologia, nós temos que desenvolver eficiência, nós temos que desenvolver competitividade. Enfim, é o plantio do desenvolvimento. E aí surge a necessidade de criar sistemas de produção. Condução de lavoura enfeitada é uma coisa. Sistema de produção envolve muito mais tecnologia, disciplina e tempo. O fator principal disso, capacitação profissional. Nenhum segmento do Brasil incorporou tanto conhecimento, tanta mudança no setor produtivo do que a agricultura. Então, a base do desenvolvimento é o conhecimento das pessoas. Eu costumo dizer, o grande diferencial da agricultura brasileira dos últimos anos foi colocar mais informação no campo do que na periferia da cidade. O campo hoje conduz lavouras produtoras de alimento. A periferia da cidade produz um monte de problemas. Lembro com saudade da Rocinha do Rio de Janeiro, produtora de hortaliça. E comento com tristeza, a Rocinha do Rio de Janeiro, onde se produz o tráfico, o crime, e que gerou as Rocinhas do Morro do Vidigal, da Favela da Maré e várias outras, que é um exemplo de preocupação para o Brasil. Melhoria da qualidade do solo. O Brasil é um país tropical de terras baixas e arenosas. A matéria orgânica, o manejo de sistemas de produção é extremamente importante. É através da matéria orgânica que nós incorporamos CTC de 400 em solos arenosos. É através da biologia do solo, que lá no feijão de R$500 não tem tempo para fazer, mas no feijão de R$100 ela é uma necessidade. E aqui estão alguns dos principais micro-organismos responsáveis pela saúde da raiz e pelo desenvolvimento das lavouras. É o nitrogênio do ar. Como utilizar o nitrogênio do ar? Como utilizar os benefícios da agricultura, das leguminosas, pegando o nitrogênio do ar e colocando na forma de proteína para alimentar, gerar riqueza e alegria para o homem. Enfim, é como transformar areia branca em terra preta. Aqui sim nós precisamos de tecnologia. Aqui é tempo, aqui é estudo, aqui é tudo aquilo que nós aprendemos e desenvolvemos no banco da escola e lá no sol, dentro das lavouras. É essa terra preta, aquela mesma solo branco, 4, 5 anos depois, com centenas de toneladas de carbono incorporado, reduzindo o aquecimento global, maximizando a retenção de água e produzindo saúde e alegria. Semente sadia é outro fator importante. Nenhum insumo comercializado é mais importante que a semente sadia. Solo sadio, semente sadia pode gerar lavoura sadia. Semente doente vai gerar lavoura doente. Produção, tudo isso que eu estou colocando é relacionado com a importância daquilo que eu te vi lá no começo. O feijão de R$100, eu tenho que ter conhecimento para produzir. E aí eu preciso de produção, eu preciso de logística, eu preciso de comercialização. Eu preciso da qualidade do sabor para aumentar o consumo. Eu preciso da cor para estimular a compra. E a peneira
para aumentar o rendimento. O feijão peneira 12, produzido no período seco, produz 5 litros de feijão cozido. O feijão peneira 9 e 10 produz 3, 4 litros no máximo de comida. É por isso que a dona de casa prefere o feijão redondo e bem formado. Diversificação. Nenhum segmento da agricultura brasileira vai se desenvolver nas próximas décadas mais do que a pecuária. Não tem cabimento. Nós temos uma eficiência produtiva de carne menor que a do frio americano. Aí começa, como fazer o solo sadio? Nós temos a braquiária, temos o boi. Então hoje, a diversificação em alguns projetos que nós acompanhamos e que está colocando o boi como parte, o boi como fungicida, o boi como uma opção de renda, o boi como melhoria, é extremamente importante e está crescendo. E a agricultura do sol tem um papel fundamental aqui, porque hoje nós vamos comentar a grande diferença entre o Brasil da chuva e o Brasil do sol. Por tudo isso que eu falei, eu gostaria mais uma vez de parabenizar o Marcelo e colocar para vocês o seguinte: o 6º Fórum Brasileiro de Feijão, no meu entendimento, é um divisor de águas entre o Brasil, importador dos excedentes de feijão velho, e o Brasil, exportador de feijão de alta qualidade. Em todos os segmentos, em todos os momentos, nós temos que colocar qualidade como ponto, como princípio de incorporação de informações. Qualidade e facilidade. E o que tem a agricultura do sol de diferente? Ela aumenta em mais de 10 vezes a capacidade produtiva do Brasil. Só isso. É por isso que o mundo tem medo do Brasil começar a utilizar os 12% de água de chuva do mundo, um presente de Deus para os brasileiros. Com a agricultura do sol, nós podemos dizer que ela é a grande fronteira agrícola do Brasil. Vocês já imaginaram o dia que o estado do Mato Grosso descobrir que nos 90 milhões de hectares, com os 1.800 a 2.000 milímetros de chuva, ele pode aumentar em 10, 15 vezes a produção de hoje? Que ele pode ser, só o Mato Grosso, o dobro do Brasil? E não está longe disso. Muita gente de lá já sabe disso, já está fazendo. Hoje, o maior empecilho, o maior entrave da agricultura brasileira é o direito de autoridade. Através do direito de autoridade, o Brasil proíbe o armazenamento e o uso de água limpa e autoriza a poluição dos rios e de grande parte da água no Brasil. O Brasil é o único país do mundo, que pratica a agricultura cabrito, agricultura de montanha. No mundo inteiro, as áreas mais valorizadas de terra são os vales. E o Brasil é um país de terras baixas, com apenas 5% do país
com altitude acima de 900 milímetros. Então, meus senhores, olhando esse mapa, o dia que o Brasil começar, através da agricultura do sol, utilizar os vales, nós podemos, com a tecnologia de hoje, produzir mais alimento que o total das 2 bilhões e 400 mil toneladas de grão que o mundo precisa hoje, usando pouco mais de 30% do território brasileiro, usando pouco mais de 10% do desperdício de água no Brasil. E aí, aquilo que eu disse no começo, o grande diferencial das regiões tropicais é que nós precisamos de energia para refrigerar o calor do sol. E nas regiões temperadas, nós precisamos de calor para aquecer a noite. É muito mais fácil gerar riqueza no Nordeste, montando assentamentos fotovoltaicos, do que obter benefícios políticos através da pobreza, através do sofrimento, criando o sofrimento dos assentamentos lona preta. Custa muito menos, produz muito mais. 1 hectare de sol em Bom Jesus da Lapa, no semiárido nordestino, produz energia para 200 hectares de represa, com terras férteis, no Brasil central. A agricultura do sol considera a água como o líquido da vida, e não como o monopólio das hidroelétricas e combustível para turbinas mecânicas. É inadmissível que em 2018, o Brasil, com 850 milhões de hectares, com 12% da água do mundo, com o sol tropical, proíba o desenvolvimento e dê força, use o direito de autoridade para manter o monopólio das hidroelétricas. Isso envergonha qualquer país que tenha o mínimo, que projete o mínimo de desenvolvimento. A agricultura do sol considera a fazenda como o centro, como o local ideal para um ciclo virtuoso de desenvolvimento, onde vamos produzir energia solar, onde vamos reservar água limpa e onde vamos produzir alimento saudável. Essa é a grande diferença e a grande importância do que nós estamos cunhando de agricultura do sol. Mas que é a agricultura brasileira? Por que disso? Porque a agropecuária é isso. A agropecuária é a transformação da energia solar em alimentos, em fibras e energia. Preservando, e muito mais importante do que preservar, é melhorar os recursos naturais. E entre os recursos naturais, o sol, a água, o solo, o clima, a fauna, a flora e, o mais importante, o produtor. E manejar essa parafernália de insumos modernos que limitam e dificultam o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida do brasileiro. Voltando à agricultura do sol para o foco desse evento, feijão não combina com chuva. E temos, se quisermos aumentar o consumo de feijão, temos que produzir qualidade. Qualidade.
O grande erro da industrialização de feijão no passado no Brasil foi tentar utilizar a indústria como uma maneira de salvar o feijão de baixa qualidade. Nós temos que usar os benefícios da indústria trabalhando com feijão de qualidade. O produto industrializado tem que ter uma qualidade melhor do que o produto in natura. A agricultura do sol considera a irrigação, porque nós vamos dobrar a capacidade de uso do sol no Brasil, como um insumo básico para o manejo bioenergético dos agroecossistemas tropicais produtores de feijão. E essa foto eu gostaria de parabenizar o agricultor Luiz Carlos Bergamaschi pela cor do feijão, pela quantidade de matéria orgânica que está no solo. O Brasil, olhando essa foto, é difícil imaginar que acabou a água no Brasil, que a indústria do caos. Olhe essa foto e veja a quantidade de rio. É um país azul, gente, com 12% da água do mundo. E por que falta água na torneira da cidade? Pergunta para a competência ou incompetência dos políticos. Ninguém no Brasil consegue usar a água de chuva que cai no teto da casa. E a maioria das cidades não consegue colocar 10% dessa água dentro da torneira na casa dos habitantes. Por tudo isso, eu acho que posso dizer, o Brasil tem mais água para a irrigação do que terras para a agricultura. Portanto, meus senhores, o que nós temos que lutar? Qual a grande mudança e o grande desafio desses avanços da agricultura do sol? Primeiro, reduzir a água cinza, que polui os rios, que faz da mata ciliar uma necessidade para esconder a sujeira urbana. Mas isso é direito de autoridade. Nós temos que aumentar a água azul nas fazendas e mudar o conceito do Ministério do Meio Ambiente, de alguns segmentos do Ministério Público, que considera a água azul, o armazenamento de água azul, um crime ambiental. E é isso que estão fazendo hoje com alguns agricultores no Vale do Araguaia. Nesse momento eu tomo a liberdade, considerando a importância da irrigação. A Índia como o país maior produtor e consumidor de feijão. A Revolução Pacífica de Gandhi, que teve como base a inteligência e a eficiência dos indianos, mas também os 28 milhões de hectares que os ingleses irrigaram na Índia de 1850 a 1905. Vocês acham que com barriga vazia alguém vai conseguir fazer uma revolução pacífica? Nenhuma chance. Bom, e aí, utilizando o conceito do Rockestra, algum holandês aí me corrige, em 2002, que utilizando o conceito, criou o conceito de pegada hídrica e criou a água verde como a água da chuva, a água azul como a água represada a nível de superfície ou de subsolo, e a água cinza. E nesse momento, Marcelo, considerando que de barriga cheia nós fazemos a paz, eu gostaria de sugerir um quarto tipo de água, a água branca. Porque ninguém pode criticar ou tentar cobrar a água embutida nos alimentos.
Então, como? Alimento é símbolo de paz. Vamos criar um tipo de água, ou seja, a água que nós mandamos para fora ou que recebemos via alimento, ser chamada de água branca, a água da paz. E o feijão? O alimento mais saudável do mundo, ser o símbolo da água branca no mundo. Quando nós falamos, qual é o conceito hoje para criticar o desenvolvimento? É pegar um problema que tem um significado minúsculo e globalizá-lo. O que é mais lógico? É pegar o mundo e ver qual a importância relativa de cada problema. O mundo, a Terra é um planeta desabitado. A agricultura ocupa menos de 1,5% do planeta Terra. Meus senhores, se 1% está destruindo, por que 98,5% não conserta? Tem coisa errada. E se nós olharmos o mapa mundi, nós vamos ver que o hemisfério sul tem 82% da superfície coberta de água. Então, o problema do hemisfério sul não é água, é falta de terra. Se nós olharmos para esse mapa, esses slides, nós vamos ver que mais de 90% da população do mundo está no hemisfério norte. E mais de 80% em um quadrante do mundo, se dividirmos em 4 partes. E por quê? Qual a relação disso com agricultura, com produção de alimento e com o uso de água? A resposta é muito simples. Olha a área irrigada do quadrante nordeste. Mais de 90% da área irrigada do mundo. Como justificar um país que tem 12% da água do mundo, que irriga apenas 7% do país, que tem uma área irrigada de 0,8% do país, que utiliza menos de 0,2% da água de chuva, e dizer que a irrigação está destruindo? Então, gente, se nós formos olhar por país, aí a conta fica muito maior. Índia e China, 70 milhões de hectares. Olha, o Brasil perde para o Irã. Como justificar, como utilizar o direito de autoridade para dizer que a irrigação está acabando com a água do Brasil? Vamos pegar um exemplo. Goiás, no coração do Brasil, Uttar Pradesh, no centro da Índia. Os números é de assustar. Os adjetivos que qualificam isso não são dignos de ser sequer comentado entre pessoas de bem. Uttar Pradesh tem 23 milhões de hectares, Goiás 34. A área irrigada de Uttar Pradesh é 2 vezes a área irrigada do Brasil. Goiás, 297 mil hectares. Tem um monte de agricultor com pedido do Ministério Público de 30 anos, 20 anos, 10 anos de cadeia. Por quê? Porque reservou água azul, porque limpou água suja, porque produziu alimentos e água branca. Bom, população de Uttar Pradesh, 200 milhões de habitantes. População de Goiás, 6.523.000. Lá tem água, suja ou de qualquer forma tem água. Em Goiânia não tem água durante um período do ano, tem que fazer, parar com o uso. Precipitação de lá, 1.200 milímetros. Precipitação de Goiás, 1.500. E como que é o ciclo? Isso daqui eu falei durante vários anos.
Ninguém escutava, ou muito pouco. Recentemente a Ana colocou. O que chama a atenção nisso? O que chama a atenção nisso? O Brasil recebe 13 trilhões de metros cúbicos de água, de chuva. 13,4 trilhões de metros cúbicos de água. Reserva 124 bilhões. Nada. Manda para o mar sem utilização 8,4 trilhões de metros cúbicos de água. Olha o potencial. Qual país do mundo com 850 milhões de hectares, dos quais mais de 800 de terras aptas para a produção de alimentos, com 12% da água do mundo, em 2018, irrigaria apenas, somente 7 milhões de hectares. Isso não existe. Isso nos envergonha, né? Estes são os números da água no Brasil. Biomas naturais. Recebe 8,6 trilhões de metros cúbicos. Agrosistemas, 3,9. Cidades, 0,5 trilhões. Saídas para o mar, da água de chuva que cai no Brasil, 5. Se somar que vem de fora, vai para 8. Irrigação. Quanto que o brasileiro, o agricultor brasileiro usa de água de irrigação? 0,24 trilhões. O que isso representa? 0,5%. Em termos absolutos, 0,5% da água que nós jogamos no mar. Mas o que é a imprensa? E os microfones de maldade colocam e assusta a população urbana. 70% da água outorgada é para irrigação. Só que a maldade tira o outorgada e coloca para o leigo. 70% da água do Brasil é para irrigação. Isso nós estamos cansados de ouvir na televisão. Agora eu pergunto, qual a área irrigada do Brasil? E esse trabalho fantástico da Embrapa e do Evaristo. A área irrigada ocupa 0,8% do Brasil. Como que 0,8%? Mas produz 70% do alimento que consumimos. 70% do alimento que vai para o prato do brasileiro vem de área irrigada. São as hortaliças, são as frutas, o arroz e parte do feijão. Agora eu pergunto, como que 0,8% vai utilizar 70% da água do Brasil? O que esses números representam? A maior, e copiando Boris Casoy, a maior vergonha tecnológica da agricultura brasileira. A maior vergonha da agricultura. Gente, olha aqui, 850 milhões de hectares. 0,8%, 7 milhões. As cidades ocupam 3,5% do Brasil, 29%. Ou seja, o Brasil tem 4 vezes mais área urbana do que área irrigada. 4 vezes mais cidade do que área irrigada. Mas 0,8% usa 70%. Isso é o que está na televisão. Opa, voltei aqui. Então, meus senhores, é por isso que eu falo. Com a agricultura do sol, se nós utilizarmos 10%, 5% do que estamos jogando no mar, quanto nós podemos produzir de alimento para o Brasil? Esse é o tamanho da agricultura do sol para a área aberta no Brasil, com a tecnologia de hoje. Só que tecnologia não tem limite, e nós podemos mais e mais.
O Marcelo pediu para mim comentar alguma coisa do melhoramento da Terra Alta. A Terra Alta é uma empresa de melhoramento. Pelo meu fanatismo por feijão, que não se compara com o seu não, viu, Marcelo? Nós pretendemos para 2019 o lançamento de 5 variedades, sendo 2 de feijão carioca precoce, 2, e aqui tem a mão do Marcelo, os adjetivos e o estímulo dele, 2 de feijão branco tipo Navy Beans e 1 de feijão calpi tipo Black Eyed Peas. Os feijões Navy Beans são essas 2 variedades prontas para industrialização, uma com sabor do carioca brasileiro para salada e outra nos padrões internacionais. O que tem de diferença? O que está sendo colocado nesse programa da TAA? A capacidade de armazenamento e de industrialização, como forma de abastecimento e de produção em escala. Esses materiais estão fora de condições climatizadas durante 13 meses. E olha a cor. O Brasil pode produzir Navy Beans branco, sem o cinza do frio, e com a qualidade e o sabor delicioso do feijão carioca brasileiro. Essa é uma das linhagens, tipo 1 precoce, são materiais com potencial, todos eles em condições ideais, acima de 5.000 quilos e com ciclo de 65 dias. E, nos padrões internacionais, um tipo 2, ciclo de 84 dias e produtividade também no mesmo nível da anterior. Para as cultivares de feijão do grupo carioca, as 2 cultivares são precoce, grãos claros, a TAA está incorporando a característica do Dama em todas as suas cultivares, escurecimento lento, concentração de ferro 50% superior, produção de cianidina, um antioxidante, que em determinadas condições de produção pode ser até 3 vezes maior que os feijões tradicionais. Então, o feijão tipo 1, com porte ereto, é uma característica dessas 2 novas cultivares de feijão carioca que vamos lançar no próximo ano. Tá? E isso daqui, Marcelo, pode preparar o próximo fórum. Todas têm uma inserção alta e um alto potencial produtivo. E qual é o grande diferencial disso em termos de qualidade culinária? Como o ciclo é curto, o período de maturação e florescimento de 1 semana, 10 dias, ele tem uma característica muito importante, a qualidade de cocção. São variedades adaptadas à colheita mecânica, então é uma soja de 5.000 quilos em 65 dias para o Brasil Central. Adaptado à colheita mecânica, tanto de miaque como de colheita direta, grãos arredondados, com a característica de resistência à chuva, não ficando vermelho. Isso é uma característica importante, que é o brilho de pacote. Isso é uma característica do Dama, e alguma dessas variedades que serão lançadas tem uma característica ainda mais forte desse brilho de pacote quando iluminado com luz LED. Gente, hoje a palestra de manhã cedo foi ótima, infelizmente eu não pude estar aqui, mas eu gostaria de colocar para todos. O melhoramento de feijão é uma atividade que custa dinheiro. A semente pirata é crime.
eu acho que o melhoramento e o agricultor tem que ficar mais perto, mais próximo. O custo hoje de 20, 30 reais por hectare criaria um potencial produtivo para os programas de pesquisa extremamente alto. Portanto, vamos criar, e o Marcelo está pronto, um elo de ligação entre o melhoramento, o agricultor e as empresas produtoras de semente. Eu gostaria de convidar todos, para encerrando o evento, a promover a paz e a divulgação da água branca, o alimento com água branca, produzindo, consumindo e Marcelo, exportando o feijão do Brasil. Senhores, muito obrigado pela atenção.